Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 24. O Salmo de número 24 tem um total de 10 versículos, também é um Salmo de Davi e faz parte da sequência dos salmos messiânicos, dos salmos reais, que fazem menção direta à pessoa de Cristo Jesus. Esse salmo também permitiria ao menos 3 divisões temáticas para que nós aqui refletíssemos sobre eles. Quando fala a respeito da soberania do Deus Criador, logo nos primeiros versículos, quando propõe no texto final, nos versículos finais, a respeito do Rei da Glória. Mas eu quero me atentar com você a uma temática que está aqui no centro do Salmo, a partir do versículo 3, diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Interessante, quando Davi faz esse tipo de questionamento, quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá no lugar santo, e ele põe algumas características e deixa um sujeito oculto, né? O que é limpo? Quem é esse que é limpo de coração? O que não se entrega à falsidade? Quem é este que não se entrega, o que não jura dolosamente? Lembremos que Davi é chamado e reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, e ele, Davi, não ousa colocar o seu nome nessa lista, talvez por uma questão de humildade, mas também por uma questão de consciência profunda. Aquilo que no Novo Testamento será declarado no texto de Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão, afastados, longe estão da glória de Deus. Então Davi, que era um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus, que tinha proximidade com Deus, assim como Isaías, na grande visão do capítulo 6, ao ver a grandeza de Deus, percebe a sua pequenez e declara: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a declaração dos serafins, e naquele momento Isaías percebe a grandeza de Deus e a sua pequenez. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, talvez como aquele pai que chega diante de Jesus e acusa a si mesmo, que não tinha fé, quando o Senhor Jesus declara: tudo é possível ao que crê, e aquele personagem vai dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Muitos são aqueles que reconhecem a sua pequenez, a sua fabilidade diante da grandeza e da soberania de Deus. E aqui parece que Davi também faz esta leitura: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar, na sua santa presença? Ora, ele coloca algumas características básicas: aquele que não mente, aquele que não fala falsidade, aquele que não jura dolosamente. Vamos ser sinceros, são coisas básicas que a gente espera num relacionamento humano, de amizade, o que dirá de um relacionamento divino? Mas Davi não põe o seu nome na lista, ele trata como um sujeito, entre aspas aqui, um sujeito oculto. Mas há uma palavra de esperança, porque no versículo 6 ele declara: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Há uma geração de adoradores, há uma geração que busca a presença de Deus, e essa geração não está num recorte histórico, não é a geração da igreja primitiva, não é a geração do Antigo Testamento, não é a geração do século 21, é uma geração atemporal, é uma geração de adoradores. Tal é a geração, faz parte aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo e são novas criaturas, aqueles que se permitem de verdade buscar a presença de Deus em sinceridade. O texto de João capítulo 4 vai dizer que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Queridos, esse é o incentivo do Salmo 24 a nós, buscarmos a presença de Deus. Quem
subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? Veja que são duas coisas distintas. Uma coisa é chegar à presença de Deus, outra coisa é permanecer na presença de Deus. Chegar à presença de Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, adentrar as portas do Senhor em atitude de louvor, permanecer na presença do Senhor, na dependência do Senhor, na sinceridade do coração, de um coração arrependido, de um coração transformado pela presença do Senhor. Tal é a geração dos que o buscam, tal é a geração daqueles que verão de fato a face do Senhor. Será que esta geração é a nossa? Será que eu e você faremos parte, que nós possamos, em sinceridade, em temor e tremor, buscar a presença de Deus, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Eu pertenço ao Senhor, você pertence ao Senhor, aqueles que não acreditam e não aceitam também pertencem ao Senhor, e haverá um momento que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, haverá um momento que todos reconhecerão a grandeza do Deus verdadeiro. Que nós possamos ser esta geração, a geração dos que buscam a presença do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.